Boa noite, meu querido irmão, querida irmã. Nós, mais uma vez, estamos aqui por meio de transmissão, por meio de uma gravação. Foi um meio que o Senhor graciosamente nos concedeu em dias difíceis como os que nós estamos vivendo, para que a gente continue sendo consolado pela palavra de Deus, incentivado por ela, acalmado por ela, para que cada um de nós entenda a importância mesmo de continuarmos conectados com a palavra de Deus, continuarmos perseverando em aprender do Senhor. Graças ao Senhor por isso, que Ele tenha misericórdia de nós nesses dias difíceis, nesses tempos de lockdown, nesses tempos de pandemia, que Ele tenha misericórdia das vidas que estão se perdendo, que Ele tenha misericórdia dos familiares que sofrem juntamente com elas. Pensando em todas essas circunstâncias, em todas essas situações, quero que a gente venha refletir juntos hoje sobre a importância da oração, sobre a importância de perseverar na oração. Se você estiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao 8 nesse momento. Nós vamos refletir juntos na parábola do juiz iníquo e aprendemos um pouco sobre a importância da oração perseverante e da perseverança na oração. A parábola diz o seguinte, Mateus 18, a partir do verso 1, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, no fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor, que o Senhor encontre fé na terra, ó Deus. E para isso nós sabemos que nós precisamos ser alimentados com a sua palavra. Nós precisamos, ó Deus, perseverar em oração diante de Deus, da verdade da sua escritura. Cuida de nós nesse momento, enche o nosso coração, ensina-nos a caminhar de acordo com a sua vontade. Nós pedimos, ó Deus, humildemente, em nome de Jesus. Amém. A parábola do juiz iníquo, ela já começa sendo introduzida pelo próprio narrador, e ele já vai deixar claro desde o começo a intenção da parábola. Então não há motivos para a gente ficar pensando que a parábola tem a ver com isso, com aquilo ou aquilo outro. Essa parábola é uma parábola simples, de fácil interpretação, apesar de ser muito, muito profunda em seu significado, em seu pano de fundo, em seu contexto, naquilo que Jesus está querendo ensinar. E o narrador já da parábola, já diz, desde o verso 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, a parábola diz respeito a isso, a perseverança na oração. E isso é importante para nós nos dias que nós estamos vivendo, porque é comum, às vezes, diante de certas circunstâncias, diante de certos acontecimentos, que a gente venha a desanimar da nossa vida de oração, que a gente venha a desanimar da perseverança na oração, pela falta de perspectiva, pela falta de enxergar, talvez, ou querer enxergar aquilo que vem após aquilo que nós estamos vivendo, ou dentro do contexto que nós estamos vivendo. A falta de perseverança na oração, ela pode vir pelo desânimo. Nós estamos vivendo dias difíceis, são dias muito difíceis, sem muita certeza do que nós podemos viver amanhã. Mas a pergunta que fica aqui é: quando nós tivemos certeza daquilo que nós vamos viver amanhã? Nós, seres humanos, temos a estranha mania de querer adivinhar o que vai acontecer amanhã, ou de achar, porque dentro da nossa segurança, dentro da nossa estabilidade, dentro da rotina que nós estamos vivendo, o amanhã está garantido.
né? Nós temos a mania de questionar o futuro e temê-lo tão somente quando coisas ruins nos acontecem ou quando nós vivemos situações como as que nós estamos vivendo hoje. A questão é, Jesus, em uma outra parábola, não condena um homem justamente por fazer isso, por confiar nas suas próprias riquezas, por confiar no seu próprio poder, por confiar no dia de amanhã. Ele não estava vivendo na bonança, um homem que estava vivendo com tranquilidade, com muitas riquezas, e Jesus não o condena exatamente pela mesma coisa, por querer adivinhar o que sobrevém amanhã. Quando nós tivemos certeza, nós nunca tivemos certeza do dia de amanhã. A perseverança na oração, então, ela começa por aí, por confiar naquilo que Deus fará. Jesus ele conta essa parábola para demonstrar que os seus discípulos eles não devem desistir de orar, eles não devem deixar de acreditar. Para isso, ele vai contar essa história, ele vai contar essa história sobre um juiz corrupto e uma viúva que precisa escancaradamente de justiça, precisa agora, assim, parece que imediatamente, né, de justiça, no sentido mesmo dela ter esse direito, né, apesar de que isso acontece não no tempo que ela esperava que acontecesse. E para entender o que Jesus quis dizer aqui, é crucial que a gente venha entender também o pano de fundo dessa parábola, que a gente venha entender quem são esses personagens e em que contexto que eles estão inseridos. O que provavelmente Jesus estava em mente, a situação que Jesus estava em mente quando ele conta essa parábola do juiz iníquo. E aí a gente precisa muito conhecer esses personagens para podermos, então, entender as aplicações que Jesus faz sobre o que ele está ensinando, sobre a história que ele conta aqui para os seus discípulos, provavelmente. Ele vai falar do juiz iníquo. Ele começa já falando sobre o juiz. Ele vai dizer, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. No verso 2, veja, desde sempre há uma cobrança por justiça por parte do povo em relação aos magistrados e por parte de Deus em relação aos magistrados. Veja o que profetiza Amós, por exemplo, no capítulo 5, no verso 12, Amós diz, vocês afligem os justos, aceitam o suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Amós também vai dizer no capítulo 2, no verso 6 e 7, Amós vai dizer, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. A gente percebe aqui, então, que a corrupção nesse meio não é privilégio dos nossos dias. Isso acontece desde sempre, desde que o homem é homem, desde que o homem é pecador. E esse juiz ele não se importa nem com o homem, nem com Deus, que o estabeleceu para fazer justiça. A ideia aqui do não respeitar, que é dito por Jesus, é a ideia de não se envergonhar de ninguém, nem de Deus, nem dos homens, por causa da corrupção dele. É a ideia mesmo do escancaro da maldade, é a ideia de agir corruptamente, sem constrangimento algum, diante de quem quer que seja. Ele simplesmente não ligava que as pessoas soubessem que ele era um homem corrupto. Não é como se fosse uma pessoa que pratica a corrupção, mas ela tem vergonha disso. Esse juiz ele vai muito além disso, porque ele é corrupto, ele assume a sua corrupção e ele não se importa nem com o que Deus pensa, nem com o que os homens pensem sobre essa corrupção. Aqui em Goiás nós chamamos isso do verdadeiro cara de pau. Ele era um cara de pau, não se importava com isso, de maneira nenhuma. Era com naturalidade. Sou corrupto mesmo, agirei da forma que eu quiser,
e ponto final. Esse era o juiz que Jesus está falando aqui. Um homem pouco fiscalizado, um homem pouco cobrado e com muito poder em suas mãos e uma corrupção muito grande no seu coração. Esse é o juiz da parábola que Jesus conta. Em contrapartida, a gente tem a viúva. A viúva tratada como alguém frágil, alguém simples, alguém necessitado. E veja que no contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as viúvas sempre são tratadas dessa maneira. Num tempo onde as mulheres, elas quase sempre dependiam, quase que totalmente, ou sempre, para falar a verdade, totalmente de seus maridos, quando elas se viam sem eles, elas se viam também desamparadas. E a Escritura demonstra que Deus tem um profundo cuidado com a viúva. Veja, Salmos 68, verso 5, diz o seguinte: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus tem um cuidado especial. Há uma ameaça muito interessante em Êxodo, capítulo 22, no verso 22 e 23, que, parafraseando, Deus basicamente diz assim: sejam maldosos com as viúvas, e são as mulheres de vocês que ficarão viúvas. É até irônico, né? Parece Deus está sendo. É uma ironia mesmo. Se isso acontecesse, acaba que em determinados contextos no meio do povo de Deus, isso de fato vem a acontecer. Onde as viúvas são oprimidas, os órfãos são oprimidos, o pobre é oprimido, e Deus deixa as mulheres desses opressores viúvas também. Deus, com a sua ação soberana, trata dessas questões. Então, em Êxodo, a gente percebe isso, esse cuidado com a viúva, nesse contexto de necessidade. A viúva que, portanto, por causa desse contexto, ela é um símbolo de desamparo nesse momento. Ela está completamente desamparada. E aqui nós temos dois elementos que vão nos mostrar isso. Primeiro é que o fato dela estar pleiteando sozinha a justiça demonstra que ela estava desamparada. Naquele tempo não era comum as mulheres adentrarem ao tribunal, pleitearem no tribunal. Não era comum elas irem demandar no tribunal. Isso era um papel dos homens. E elas não eram bem-vindas no tribunal. Elas não eram bem-vindas e nem bem-quistas no tribunal. Essa mulher, então, provavelmente não tinha um amigo que poderia ajudá-la, ela não tinha um filho com idade suficiente para ajudá-la, provavelmente, ou que queria ajudá-la. Ela realmente não tinha alguém para caminhar com ela e exigir essa justiça que ela necessitava, e exigir aquilo que ela precisava. Era muito incomum isso na justiça do Oriente Médio. Então, o fato dela estar sempre indo ter com o juiz, o fato dela estar sempre indo atrás do juiz, ela mesma, pessoalmente, quer dizer que Jesus está demonstrando aqui que ela estava totalmente, absolutamente desamparada. Ela tinha que correr atrás do que precisava sozinha. Ela não conseguiria, por esse mesmo motivo, comprar a justiça, né? Que é o caso desse juiz corrupto, que é o caso desse homem. Provavelmente ele não queria atendê-la. É bem provável que é por isso mesmo que ele não queria atendê-la. Ela não tinha condições de exigir a justiça, porque, pelo simples fato de ser mulher, ela não tinha condições de exigir no tribunal a justiça, ela não tinha um homem que a defendesse naquele contexto, e ela não tinha condições financeiras de comprar a decisão favorável do juiz. Então, para ele, seria mais interessante que a parte contrária a essa mulher viesse ganhar, que a parte contrária a essa mulher viesse a ganhar, né, a causa. Talvez essa pessoa fosse uma pessoa influente, alguém poderoso, ou uma pessoa corrupta como ele, que compraria a sua decisão, que viria a comprar a sua decisão. Essa é provavelmente aquilo que essa viúva estava vivendo. E diz o texto, né? Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, sempre dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. No verso 4 diz: ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Veja bem, o juiz continua resistindo
em fazer justiça por essa viúva, em demandar por essa viúva, decidir em favor dessa viúva. O juiz segue, ele segue resistindo em fazer aquilo que é certo. Mas chega um ponto que essa viúva é atendida. E aqui a gente tem que analisar mais uma vez quem é esse juiz. Porque ele não atende essa mulher porque é certo diante de Deus, ele não atende essa mulher porque é ético, porque é moral, ou porque ele está constrangido diante das pessoas, mas diz o texto que ele diz: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Essa ideia do molestar-me aqui não é a ideia de que essa mulher acabaria o atacando, batendo nele, ou fazendo alguma coisa contra ele. Não, há uma tradução, né, desse texto, uma tradução árabe, que traz um significado mais amplo e talvez mais claro para nós, que vai dizer, para que não me dê dor de cabeça, ou seja, esse juiz queria se ver livre dessa mulher. Ele falou, olha, essa mulher me incomoda tanto, essa mulher fala tanto, essa mulher vem tanto atrás de mim que eu quero me ver livre. Ela irritou o juiz a tal ponto que ele quis se ver livre dessa mulher. Esse é o pano de fundo da parábola. Ela está aqui, esse pano de fundo está aqui para demonstrar essa ideia do juiz que é corrupto, da viúva que é desamparada, da insistência dela com esse homem, e mesmo assim ele ser tão corrupto a ponto de não demandar em favor dela, e não decidir em favor dela por bondade, ou por justiça, ou pelo Senhor, mas simplesmente porque ele queria se ver livre dela. Esse é o pano de fundo para mostrar para a gente que a perseverança na oração, ela está intimamente ligada com o caráter de Deus. Ela está intimamente ligada com quem Deus é. Porque Jesus, a partir de agora, ele começa a fazer um contraste incrível com a situação do juiz e com quem é o Senhor. Com a situação da viúva e com a nossa situação, os seus discípulos, os seus filhos, quem somos, a forma como nós fomos acolhidos por ele. Há um contraste a partir de agora, diante dessa história, diante desse pano de fundo que Jesus conta sobre as suas aplicações, para demonstrar o caráter de Deus e porque nós temos que perseverar na oração. E isso fica muito claro, fica muito óbvio, porque a perseverança na oração, ela não é simplesmente algo que vem de nós, do nosso interior, mas ela está intimamente, assim como todas as coisas na Escritura, ligada a quem Deus é, ao que Ele faz, ao caráter do Senhor. Está intimamente ligada ao caráter do Senhor. Então, nós precisamos entender isso, e Jesus vai demonstrar aqui características, atributos de Deus, que vai nos levar a perseverar na oração, quando nós percebermos essas questões. Vai nos levar a entender por que nós devemos perseverar na oração. E Jesus começa já, aqui na aplicação dessa parábola, ele já começa a dizer que uma característica de Deus, essencial para todos nós, é que Deus é Pai. É a sua paternidade. Jesus diz no verso 6, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, ou seja, percebam a grosseira diferença. Vejam bem o que disse esse juiz, a forma como ele não queria atender essa mulher, a forma com que ele resistiu a essa mulher e a forma como que ele decidiu em favor dessa mulher. E agora percebam quem Deus é, aquilo que ele faz, a forma que ele age. Percebam a diferença das situações, a diferença no caráter, a diferença entre as pessoas. Deus é Pai, Deus essa paternidade de Deus. Veja que Jesus fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, mas aqui, só no comecinho do verso 7, não fará Deus, já fazendo essa diferenciação entre o juiz e o Senhor. A diferença entre o Deus e o juiz aqui é muito clara. O juiz é um homem corrupto, que não está interessado naqueles que ele deveria servir. Já Deus, a quem não deve nada a ninguém, cuida de todos nós como um pai amoroso. E a situação da viúva, também em relação a esse juiz, ela é muito diferente da nossa
em relação ao Senhor, em relação a Deus. Muito, muito diferente. Veja, a situação da viúva, visto o desamparo que ela está vivendo, é infinitamente mais desesperadora do que a do escolhido do Senhor, como diz o próprio texto. A viúva ela não poderia ter garantias de que as suas preces, né, de que os seus pedidos seriam atendidos, mas os filhos de Deus podem. Os filhos de Deus, eles são chamados a orar, eles são chamados a perseverar em oração em tempos difíceis, não porque eles simplesmente conseguem ter essa perseverança, mas porque eles confiam no caráter de Deus, porque eles confiam que há um Deus que ampara, um Deus que cura, um Deus que cuida, um Deus que corrige, que ensina. Deus é Pai, Ele corrige a quem Ele ama, diz Hebreus. Veja que o Senhor está nos amparando, não só como um Senhor, o que Ele de fato é, mas nos acolhe como filhos. Deus é o Pai, então, que deseja dar o melhor para os seus filhos, segundo o seu eterno propósito. De toda a sua sabedoria e graça, é o melhor que Ele quer nos dar. Isso não quer dizer que nós teremos o que nós queremos, isso não quer dizer simplesmente que nós poderemos determinar o que Deus fará, mas simplesmente que, por sua paternidade, pelo seu amor, pelo seu acolhimento, por nos tornarmos os seus filhos, por meio de Jesus, Ele fará sempre o melhor, em toda sabedoria e graça. Veja o que diz, né, Jesus em Mateus capítulo 7, ele vai dizer: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, do 7 ao 11. Deus é esse Pai, esse Senhor, Pai eterno. E a persistência na oração, pensando na paternidade de Deus, ela vence o medo, ela vencerá o medo. A persistência na oração, ela vence o medo porque ela é derramada diante de um Deus que é um Pai amoroso e não um juiz corrupto. Quanto mais nós perseveramos em oração, quanto mais nós seguimos em oração, quanto mais oramos e mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos percebendo o seu amor por nós. E nós percebemos esse amor até mesmo quando nós recebemos um não do Senhor, até quando nós recebemos a correção do Senhor, a bênção também do Senhor, não excluindo essas outras questões como bênção, que eu falei anteriormente. A persistência na oração, ela nos tornará mais piedosos, mais próximos de Deus, íntimos dele, confiantes no seu caráter. Quanto mais nós entendermos que o Senhor é Pai, mais nós deixaremos de temer chegar à sua presença, mais nós recorreremos a Ele, mais nós deixaremos de temer as circunstâncias. Nós confiaremos mais no Senhor, independente daquilo que nós estivermos vivendo. A persistência na oração, então, visando esse caráter de Deus, o caráter de um Pai, alguém que se tornou o nosso Pai, por livre e espontânea vontade, por amor, por graça, nos tornará então pessoas mais piedosas, nos tornará pessoas mais próximas dele, e a oração nos ajudará a vencer o medo. O medo do autoconfronto, o medo das circunstâncias externas, o medo daquilo que acontece e nós não podemos muitas vezes controlar. Nós vamos ver que Jesus também trabalha isso nessa parábola. Isso vai nos demonstrar, né, essa paternidade de Deus, essa relação de amor e de intimidade que nós temos com o Senhor. Cuidará de nós, mesmo nos dias difíceis. A segunda característica que Jesus mostra para demonstrar que nós temos que perseverar em oração visando o caráter do Senhor é a sua soberania. Deus é soberano, isso é fato, não é discutível isso. Deus faz o que quer, porque quer, no momento que quer. E justamente pensando nessa ideia de tempo,
Jesus vai dizer, olha só, no verso 7 ele vai dizer: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Essa ideia de tempo parece demorado. E no verso 8 ele vai dizer mais uma vez: digo-vos que depressa ele lhes fará justiça. Essa ideia mesmo de tempo, de Deus ser soberano sobre o tempo. E Jesus tomou um cuidado interessante aqui na hora de expor essa parábola e essa característica sobre o tempo, sobre como o Senhor cumprirá no momento certo a justiça de Deus. Jesus tomou um cuidado de dizer parece. Veja, mesmo que pareça demorado em defendê-los, porque para nós, muitas vezes, a justiça de Deus parece estar demorando. A nossa ansiedade, a nossa dúvida, a nossa angústia, ela faz a gente pensar que parece, de fato, que está demorando vir a justiça de Deus. Mas o Senhor é soberano sobre o tempo, Deus é o Senhor do tempo, Ele é detentor de toda a sabedoria para fazer o melhor no melhor momento, segundo a sua vontade. Deus é o detentor de toda a sabedoria para fazer o melhor no melhor momento, segundo a sua vontade. Ele é soberano sobre o tempo. Quando ele traz aqui também a ideia do depressa, sobre essa ideia do tempo, ele não está falando agora de Deus escolher momentos, ou decretar, melhor dizendo, momentos, que são os mais apropriados para acontecer determinadas circunstâncias, mas ele está falando de como Deus tem todo o poder também para fazer tudo imediatamente, se assim ele desejar. A ideia aqui é dele que ele pode cumprir todas as coisas imediatamente, se assim ele quiser. E, de fato, assim o será também nos últimos dias. O próprio Jesus diz que virá como um relâmpago. A ideia do ladrão que vem de surpresa, as ideias escatológicas de como elas acontecem em um determinado momento, de como nós seremos, como os mortos serão ressuscitados, de como aqueles que estão vivos subirão aos céus com o Senhor, que eles estarão com o Senhor nas nuvens. Deus começará a sua justiça e Ele tem todo o poder do mundo, do universo, para fazer isso em um único momento. Ele é o Senhor do tempo, de todas as coisas. E nós temos que entender isso no momento de fazer as nossas orações e que esse tempo também é segundo o seu eterno propósito. Os propósitos de Deus não visam o amanhã, o seu mês, o fim, o seu daqui a alguns anos da sua vida simplesmente, mas eles são propósitos eternos. É isso que deixa muito bem claro Efésios, no capítulo 1, no verso 5, 9, 11, no capítulo 3, no verso 11. Sempre que Paulo vai descrever algo que Deus está fazendo na igreja, na vida dos eleitos, ele vai dizer, segundo a sua soberana vontade, segundo o seu eterno propósito, segundo aquilo que o próprio Deus determinou e é poderoso para fazer. Ele é soberano. Então, crer no tempo do Criador vai nos livrar de querermos ser senhor de nós mesmos e a confiarmos mais no seu tempo, a confiarmos mais nas suas determinações, a confiarmos mais na sua sabedoria, a confiarmos em quem Ele é. Veja, isso perseverar, então, na oração, diante da soberania de Deus, perseverar na oração sabendo que Deus é eternamente poderoso para fazer aquilo que Ele bem entender, que Ele pode, que Ele não somente não somente uma conjectura se Ele vai fazer ou não, Ele vai fazer, porque Ele pode fazer, porque Ele quer fazer. Isso vai nos ensinar a paciência e a própria perseverança. E a própria perseverança na oração, que é o que Cristo está ensinando aqui. Se Deus é soberano, eu não preciso atropelar as coisas. Eu não preciso atropelar os meus dias. Eu não preciso deixar de acreditar que porque não aconteceu agora, jamais acontecerá. Eu não preciso deixar de acreditar que aquilo que Deus aparentemente não está fazendo por mim, jamais acontecerá. Eu não preciso deixar de orar como se o Senhor não estivesse me ouvindo. A perseverança na oração, visando o caráter soberano de Deus, o atributo da soberania de Deus, vai nos ensinar, então, a sermos pessoas mais pacientes,
filhos de Deus mais pacientes, mais calmos, que entregam as suas vidas de fato na mão dele, porque no final lutar contra Deus é lutar inutilmente. Lutar contra a soberania de Deus é lutar inutilmente. Nós temos que entregar, então, as nossas vidas em suas mãos. E nós vamos aprender a sermos mais pacientes. À medida que nós orarmos, entregando as nossas vidas a Ele, nós vamos aprender a ser cada vez mais pacientes, mais confiantes, mais perseverantes. E isso vai também nos ensinar a gratidão. Porque quando o tempo passa e nós não recebemos aquilo que nós achamos que deveríamos ter recebido alguns dias atrás ou alguns anos atrás, quando o nosso coração está realmente aberto para entender aquilo que Deus está fazendo, querer entender pelo menos aquilo que Ele quer nos revelar, aquilo que Ele quer nos ensinar, nós nos tornaremos mais gratos, porque nós vamos perceber que muitas vezes aquilo que nós estávamos pedindo lá atrás, nós não deveríamos ter. Aquela situação que nós queríamos nos colocar lá atrás, nós não estávamos preparados para ela. Mas o Senhor trabalha no tempo, o Senhor trabalha no nosso caráter através da oração. E quando nós nos entregamos em oração à sua soberania, nós passaremos a ser mais gratos, porque nós vamos começar a perceber melhor a sua ação na nossa vida. A sua ação nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo e em quem nós somos. O seu caráter, a mudança que virá em nós. Isso vai nos fazer enxergar também claramente que Deus está agindo na história, que Deus está agindo no mundo. Quando nós nos entregamos em oração diante da soberania de Deus, nós entendemos que Deus está agindo no mundo. Por meios sobrenaturais ele age, obviamente, e age muito por meios naturais. E por muitas vezes nós deixamos de perceber porque nós não queremos crer que o Senhor é soberano e que independente daquilo que acontece, seja natural ou não, seja a pandemia encerrada por meio da vacina ou simplesmente porque Deus quis, da sua soberana vontade, que ela se encerrasse, nós queremos acreditar mais na segunda opção. Deus vai encerrar e ponto final, e aí eu acredito. Mas Deus não é soberano para determinar e cuidar e dar inteligência aos homens para que eles criem uma vacina, né, que encerrará com esse tempo terrível que nós estamos vivendo. Mas o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. A Ele pertence a terra e todos que nela habitam. Todos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então Deus está agindo no mundo, não somente pelos meios sobrenaturais, mas também pelos meios naturais. E quando nós entregamos a nossa vida à soberania de Deus, nós entendemos que Ele é o Senhor de tudo e de todos, nós começamos a perceber também a sua ação soberana no mundo. A terceira e última característica que Jesus demonstra aqui sobre o Senhor, em contraste com esse juiz iníquo, em contraste com esse homem, né, que queria tardar a justiça a viúva, e Deus jamais tardará a sua justiça, muito pelo contrário, ele vem dizer que Deus é justo. Deus é justo. A ideia da justiça também aparece no verso 7 e no verso 8. Ele vai falar, ainda que pareça demorado em defendê-los. E ele diz que depressa lhes fará justiça. Enquanto a viúva clamava, o juiz não queria atendê-la. Enquanto nós, os filhos de Deus, aqueles que foram escolhidos por Ele, os eleitos do Senhor, nós clamamos a quem quer nos defender, a quem de fato fará justiça por nós e sobre nós. Entender essas coisas sobre Deus e sobre nós, elas obviamente não nos tornam o pilar da justiça, o motivo da justiça de Deus. O motivo da justiça de Deus não sou eu, não é você, independente de quem quer que aqui esteja ou independente de quem assiste. Nenhuma causa, por mais justa que seja, nos tornará o pilar da justiça. Cristo está falando mais uma vez do caráter do próprio Deus. Não tem a ver conosco, mas com o próprio Senhor. E isso tem que nos inspirar confiança. Deus, porque Ele é santo, Ele jamais pecará. Então Ele jamais cometerá
injustiça. Jamais. Deus não muda. Ele é eterno. O seu caráter é eterno, o seu caráter é infinito. Ele é o mesmo desde sempre. Então ele não mudará, ele não será injusto. A Escritura diz que ele odeia a injustiça, ele condena a injustiça. Então ele não vai, jamais será injusto. Isso tem que nos inspirar confiança. Tem que nos inspirar confiança, porque não tem a ver conosco, com a nossa justiça flexível, né? Muitas vezes, volátil, com a nossa justiça que, por muitas vezes, não passa de justiça própria. Mas tem a ver com o caráter de Deus, que jamais vai mudar. Com o caráter do Senhor, que não muda. Também não tem a ver com derrotar simplesmente o inimigo humano, como é o caso da viúva. Como se nós estivéssemos esperando do Senhor não justiça, mas vingança. Porque não é esse o exemplo que Jesus está dando aqui na parábola. É o pedido por justiça. Isso tem a ver com o que Deus vai fazer no mundo, com a justiça que Deus vai fazer sobre todos. Tem a ver com o seu eterno propósito, mais uma vez, de justiça em Cristo. E Ele é suficientemente poderoso para fazer. Basta nós nos lembrarmos do depressa. Ele pode concretizar todas as coisas no momento que Ele bem entender, na velocidade que Ele bem entender, num único ato, em vários atos. Ele é poderoso para fazer e determinar, e sábio o suficiente, eternamente sábio, infinitamente sábio, para determinar o melhor caminho. Perseverar em oração, então, confiando na justiça de Deus, nos fará, então, mais resilientes. Pessoas mais resilientes. Quando nós confiamos na justiça de Deus, não na dos homens, não na nossa própria, não na justiça dos políticos ou do STF, né? Nós somos capazes de lidar com os problemas e com as injustiças do mundo. Nós conseguimos ser mais resilientes, nós conseguimos tratar essas coisas com mais resiliência, com mais tranquilidade. Não que a injustiça não venha trazer indignação, causar indignação. Não que a injustiça não nos traga pavor, horror, tristeza. Não, mas a ideia de que conseguirmos ser resilientes, por entregarmos as nossas vidas à justiça de Deus, por perseverarmos em oração em relação à justiça de Deus, nós continuaremos confiando eternamente na sua justiça e não na nossa. Nós sabemos que Ele não vai falhar. Nós vamos nos tornar, mais uma vez, mais pacientes e dominadores de nós mesmos. Dessa vez, diferente da paciência que nós vimos agora há pouco, que era uma paciência de entender o tempo e esperar o tempo do Senhor, mas a paciência em relação à sua justiça. Se nós nos tornarmos, se nós orarmos, nos derramarmos e perseverarmos em oração, nós vamos ser pessoas mais pacientes em relação às injustiças que aparentemente estão demorando para ser resolvidas, estão demorando para ser julgadas. Isso vai tornar, e como isso nos torna dominadores de nós mesmos, nós, de repente, vamos passar a conseguir a entregar ao Senhor as nossas causas. Nós não vamos querer mais fazer justiça própria, nós não vamos mais querer agir no momento da ira, nós não vamos querer agir mais com truculência, com violência, com estupidez diante da injustiça, mas nós vamos aprender cada vez mais esse ciclo, perseverando em oração, confiando na justiça de Deus e orando cada vez mais para entregar diante de Deus as causas que nós consideramos injustas, para que Ele julgue aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, nós vamos aprender também a confiar mais em Deus, né, e no julgamento do nosso próprio coração. O senso de justiça própria, por muitas vezes, ele traz ao nosso coração a ideia de que nós somos esse pilar de justiça, traz a ideia de que nós podemos e devemos fazer justiça por nós mesmos, quando, na verdade, muitas vezes a justiça passa também por uma análise do nosso próprio coração. Pode ser que no momento de pleitear justiça, o nosso coração esteja enganado
E quanto mais nós entregarmos na oração, quanto mais nós perseverarmos na oração diante do Senhor sobre as injustiças do mundo e sobre as causas que nós consideramos injustas, nós também entregaremos o nosso coração para ser julgado e perceber se aquilo que eu estou querendo pleitear é, na verdade, uma causa justa ou não, porque o Senhor edificará o nosso coração. Nós precisamos entender isso. E nós vamos aceitar também, por fim, que há propósitos de justiça que não nos serão revelados. Nós temos como entender o que Deus está nos revelando, tentar discernir, por exemplo, os tempos que nós estamos vivendo. O que Deus tem feito no nosso próprio coração, na igreja, na sociedade, o que Deus tem trabalhado, né, nas pessoas, nas famílias nesses dias, o que Ele quer nos revelar, segundo a sua vontade, nós conseguimos entender. Mas quando nós percebemos aqui que há algumas coisas que nós nunca vamos conseguir entender. Nunca. Por exemplo, qual motivo Deus teria para permitir ou determinar que um vírus como o que nós temos hoje assolasse o mundo da forma que está assolando? Mas quando nós perseveramos em oração, confiando no caráter justo de Deus, nós nem sempre precisaremos entender os propósitos, mas nós continuaremos confiando que o Senhor jamais deixará de ser justo. Jamais. Jamais. Ele é o detentor de todo conhecimento, não nós. Então, pensando nisso, pensando que Ele sabe de todas as coisas, que Ele vive em todos os tempos ao mesmo tempo, então que nós temos que confiar na sua justiça, independentemente de nós entendermos ou não. E só a perseverança na oração, no relacionamento com o Senhor, nos trará isso. Essa oração, obviamente, como nós estamos vendo aqui, que é pautada na Escritura, na revelação do próprio Deus. Para encerrar, para nós concluirmos, quero que nós pensemos um pouco no questionamento de Jesus. Jesus, no verso 8, diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está se referindo a um autoexame, ao que nós estamos vendo aqui sobre a parábola, sobre esse pano de fundo de um juiz que é mau, de uma viúva que é pobre, de alguém que não quer atendê-la, de alguém que consegue assim mesmo por insistência e por maldade, ou seja, por não conseguir tolerá-la mais, ele a dispensa e julga a causa em seu favor. Nós estamos vendo que o Senhor é bom, que o Senhor é Pai, que o Senhor é soberano, que Ele cuida de nós, e que nós podemos descansar na sua justiça. Então, nesse autoexame, quando nós olhamos para essa parábola, quando nós olhamos para quem o Senhor ficam perguntas aqui. Qual é o nosso tipo de fé? Será ela nas coisas que nós queremos, quando queremos e do jeito que queremos? Ou em eterna confiança em Cristo, que nos tornou filhos desse amado Pai? Confiamos em seu tempo, em sua sabedoria para executar tudo no momento certo? Nós estamos certos de que Ele fará justiça, que não haverá nenhuma sentença mais justa que a dele? Será que nós não estamos nos pegando muitas vezes, nos achando mais justos que Deus? A fé, ela não é fé na fé, no pensamento positivo, mas no caráter de Deus, no próprio Deus. Se assim nós estivermos confiando no Senhor, mesmo quando não vermos a ação de Deus claramente, nós seguiremos perseverando em oração e confiando na vontade de Deus. Continue então orando, continue acreditando. Mesmo em tempos como os que nós estamos vivendo, mesmo quando lhe faltarem as respostas, mesmo quando você não tiver as respostas, continue firme no Senhor, persevere em oração, continue firme em nosso Pai, a quem pertence o tempo, o poder e a justiça. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela sua bondade e misericórdia, pelo seu cuidado. Nós queremos ser cada vez mais perseverantes em oração. E isso nós só vamos conseguir se o nosso esteio for o Senhor, ó Deus.
Nós só vamos conseguir se o nosso alicerce for o Senhor. Se nós estivermos enxergando o seu caráter, e não a nós mesmos, não as circunstâncias, não as outras pessoas. Nós só vamos conseguir se nós entendermos, ó Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor é justo, que o Senhor detém todo o poder, que o Senhor detém toda a sabedoria, que o Senhor é santo, santo, santo. Ensina-nos a olhar para o Senhor, para perseverarmos em oração nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Nós oramos, ó Deus, ainda perseveramos nessa oração que temos feito sempre, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós nesses dias difíceis, que se assim for da sua vontade, que o Senhor pare com esse tempo. Mas enquanto haver esse tempo, for da sua vontade que esse tempo continue, que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que o nosso coração esteja aberto a aprender. Fica conosco. Abençoe a vida de cada pessoa que escuta essa mensagem nesse momento. Que o Senhor, Deus, possa falar-lhes, assim como o Senhor falou o meu coração. Guarda-nos e nos conduz, em nome de Jesus. Amém.